Bom, professora Leide, a gente vai dar início à apresentação do nosso trabalho. A gente ficou responsável pela família da musácea e os componentes do grupo são eu, a Laiane Marques, Emily Cristina, a Gleiciane Souza e o Welber Souza. Havia outra integrante no nosso grupo, porém ela desistiu do curso. Então, a gente vai dar início à nossa apresentação. A gente vai dar início falando um pouco sobre a classificação científica. Bom, o reino que a família das musáceas ela pertence ao Plantae, a divisão das Magnoliophyta, classe Liliopsida, subclasse Zingiberidae, ordem Zingiberalis e das famílias das musáceas. Bom, a família das musáceas apresenta 2 gêneros no Brasil e atualmente mais de 75 espécies. Esses gêneros que apresentam aqui no nosso país são a Insetti-Orhan e a Musaele. As espécies naturalizadas das musáceas no Brasil ocorrem no interior das florestas ombrófilas densas ou mistas. Aqui a gente tem um exemplo de um dos gêneros que encontramos aqui, que é a Insetti-Orhan. E essa espécie, esse gênero, ele é conhecido como a falsa bananeira. Ele parece bastante com o gênero da musa, né? As características dele, mas algumas diferenças dele são o fruto dele é um pouco deformado, as sementes dele são bem maiores, e a flor dele também tem uma certa diferença com o da gênero da musa. Aqui é o gênero da musa, que é o mais conhecido economicamente e mundialmente. É um dos frutos mais consumidos pela população e ele está dentro da família das musáceas. Bom, eles são pertencentes ao grupo das angiospermas, são monocotiledôneas, são plantas herbáceas de grande porte, são originárias do sudeste da Ásia. E o nome da família tem sua origem do gênero Musa, né? O nome Musácea veio do gênero Musa, que quem deu esse nome Musa foi o cientista Linneu, foi ele que descobriu e classificou esse nome, e ele deu esse nome Musa em homenagem a um médico chamado Antônio de Musa. Bem, vamos falar um pouco sobre a distribuição geográfica desta família aqui no Brasil. No norte, ela encontra-se ali na região do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Pará, de Rondônia, Roraima e Tocantins. Na região nordeste, por sua vez, ela encontra-se ali na região de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Por sua vez, também na região do Centro-Oeste, ela encontra-se na região do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No Sudeste, ela está ali no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Já, por último, no Sul, ela encontra nas regiões do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Enfim, cabe mencionar também que estas famílias elas são mais encontradas geograficamente ali na região do Norte e Nordeste. Vamos também mencionar um pouco sobre a importância comercial destas. Enfim, ela está concentrada principalmente no gênero Musa, em seus híbridos comestíveis amplamente cultivados, na qual encontra-se Musa acuminata, Cavendish, ou seja, também chamada popularmente sobre banana prata, e também a Musa balbiciana, que é a banana maçã. Cabe mencionar também o gênero Musa textilis, que tem valor econômico por se extrair fibras.
E as demais espécies, no geral, só têm importância horticultural. Vamos falar um pouquinho sobre as folhas delas. Bem, as folhas possuem uma estrutura laminar e é incompleta, pois falta uma das suas partes constituintes. A característica do limbo possui limbo inteiro, marcado por nervuras salientes. A sua subdivisão ela é simples. A sua forma ela é oblonga, pois o seu comprimento é maior do que a sua largura. E a sua venação ela é peniparalel níveis, na qual cabe mencionar que são encontradas em plantas monocotiledôneas, na qual possuem nervuras paralelas e apresentam apenas um cotilédon. A sua coloração é brilhosa, na qual o seu ápice é arredondada, ou seja, o ápice ele é o ponto mais alto ali da folha. E a sua superfície é glabra, pois não possuem pelos ou tricomas. Bem, a sua consistência ela é coriácea, pois a sua estrutura ela é parecida com a do couro. A sua filotaxia, que cabe mencionar que é a maneira como as folhas se dispõem no caule ou nos ramos, ela é alterna espiralada, pois as folhas elas encontram-se dispostas em mais de um plano. E cabe também dizer que ela normalmente forma uma espiral. Bem, vamos falar que ela não possui estípulas, na qual as estípulas, podemos dizer, são estruturas na qual a forma de escama localizada nos caules de muitas plantas vasculares. Vamos falar um pouco sobre o peciolo dela. Ela possui peciolo, ou seja, é uma folha peciolada, na qual cabe dizer que o peciolo é a parte que conecta o limbo ao caule. E também vamos dizer que elas possuem bainha. Bainha, por sua vez, são as partes das folhas das plantas vasculares em que esta se prende, vamos dizer que ela se prende ao caule. E possuem também, por sua vez, cabe mencionar, né, pseudocaules eretos, formados pela bainha, foliares justapostas. E, por sua vez, também vamos destacar algumas características da flor, na qual ela possui verticilo de proteção, são, vamos dizer, caracterizados por diclamídeas, na qual diclamídeas significam elas possuírem dois verticílios de proteção, que é o cálice e a corola. E também classificadas como heteroclamídeas, ou seja, esse cálice e essa corola possuem cores e, por sua vez, vamos dizer, estruturas diferenciadas, né? Vamos falar um pouco sobre o cálice, que é o vestígio de proteção externo, por sua vez. O número de sépalas são trímeras, ou seja, 3. E, por sua vez, vamos falar um pouquinho sobre a corola, que já é, por sua vez, o verticilo protetor interno, na qual ela possui simetria zigomorfa, na qual cabe destacar que essa simetria zigomorfa ela pode ser dividida unicamente em duas partes iguais. E o número também de pétalas é trímeras, ou seja, 3. Vamos destacar agora o androceu. O número de estames é igual a 5. A sua concrescência ela é livre. Sua deiscência ela é base fixa, pois a parte em que o filete
une-se a antéria na base, por isso base fixa. E número tecas, que é igual a 2 tecas. E por último, vamos destacar o gineceu, que é a posição do ovário ínfero. O número de carpelos é tricarpelar, o número de lóculos é trilocular e o número de óvulos, os óvulos eles são numerosos por lóculos. E também cabe mencionar que os óvulos são do tipo anátropos, cujo eixo principal é curvo e a micrópila fica virada para a placenta. E por sua vez, e última, a placentação, que ela é axial. Bom, agora eu vou dar continuidade e vou falar um pouco sobre os frutos e as sementes. Bom, os frutos são formados por cachos e são constituídos pelo engaço, ou pedúnculo, a raquis, as pencas, que são chamadas também de mãos, e as sementes. O cacho da banana, o cacho do gênero Musa, ele é comestível e pode apresentar ocasionalmente até 600 bananas e 20 ou mais pencas. E o seu peso também pode chegar até 100 quilos. O tamanho do cacho, ele pode variar segundo a forma de cultivar ele. Também o clima da região, a fertilidade do solo e os tratos culturais. Começando a falar um pouco sobre as partes que constituem o cacho, a gente vai começar a falar sobre o engaço ou o pendúnculo, que ele também é conhecido como o cabo do cacho. Ele nada mais é que a continuação do palmito, que por sua vez é o alongamento do cilindro central do rizoma. Ele tem início no ponto de fixação da última folha e termina na inserção da primeira penca. Botanicamente, ele é conhecido por pedúnculo da inflorescência. Ele também é revestido por pelos rudimentares com os comprimentos variados, dependendo da forma de cultivar. Dando continuidade, a gente vai falar sobre a raquis, que nada mais é que a continuação do engaço. É definido botanicamente como o eixo da inflorescência, que é onde se insere as flores. Nele se inicia o ponto de inserção da primeira penca e termina no botão floral. A raquis, ela pode ser dividida tanto feminina como masculina e hermafrodita, conforme, mas isso também depende do sexo da penca de flores que nela se inserem. Dando continuidade, a gente vai falar sobre as pencas, que nada mais é que são os conjuntos dos frutos, que eles são reunidos pelos seus pedúnculos em duas fileiras horizontais e paralelas. Os pedúnculos, eles se fundem e formam a almofada, que ela pode ser confundida facilmente com a rax. A almofada, ela varia no seu dependendo da sua forma de cultivar. Nas primeiras pencas, elas podem ser de até um pouco de mais de 40 milímetros. As bananas, no caso, os frutos, eles podem ser chamados de dedos, né? Que é o resultado do desenvolvimento do patenocarpo e da polinização dos ovários e das flores femininas da inflorescência. As bagas são alongadas e triculares. O pericarpo corresponde à casca e o endocarpo é a polpa que é o comestível. O pericarpo ele é constituído pelo epicarpo, que é a parte verde da casca, e o mesocarpo, que é a parte branca da casca, no qual onde se encontram as suturas do mesocarpo, que são os fios internos da banana. Na imagem que a gente vê aqui no slide, ao lado da banana que está um pouco descascada, a gente pode visualizar um pouco de como é que é o centro do fruto, né? E ele é constituído pelo eixo central, pelos lóculos, que os lóculos é onde se encontram as sementes, eles podem constituir até 3 fileiras,
nele que é onde se armazena as sementes, né? E as sementes, elas podem ser tanto férteis quanto estéreis. Geralmente, quando são nos frutos se encontram as sementes férteis, as sementes elas são bem maiores, como na imagem abaixo, que está na mão de algum agricultor. Nos frutos que têm as sementes férteis, geralmente quase não tem o endocarbo, que é a polpa, tem mais as sementes. E no fruto das sementes estéreis, as sementes são quase invisíveis, né? Visíveis a olho nu. E algumas características dos frutos e das sementes são, que é um tipo carnoso, a cor dele pode variar, há frutos da cores verdes, amarelas e um roxo meio rosado. A dimensão dele mínima é de 5 centímetros e pode ir até 45 e 50 centímetros. A textura e consistência são adocicada e gelatinosa. A deiscência, eles são frutos indecentes. E falando um pouco sobre a semente, a cor da semente, muitas pessoas confundem e achar que a semente é preta, mas ela não chega a ser preta. É um marrom, em alguns frutos a gente pode ver que a semente ela é da cor marrom, e em alguns frutos ela é mais escura, mas não chega a ser preta. E como eu já disse, em alguns frutos pode ser férteis ou abortivas. Abortivas é uma palavra mais grosseira de falar que as sementes são estéreis, né? E são frutos partenocárpicos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o caule. A bananeira é uma planta herbácea caracterizada pela exuberância de suas formas e dimensões de suas folhas. Possui caule curto e subterrâneo, rizoma, de onde sai raiz. O fóssil caule, que é o pseudocaule, é formado pela união das bainhas das folhas e termina com uma copa de folhas longas e largas. Do centro da copa surge a inflorescência, de onde surgirão os frutos. O caule verdadeiro da bananeira também é chamado de rizoma e subterrâneo e cresce horizontalmente no solo. A maioria das bananeiras cultivadas se reproduz de forma sexuada por propagação vegetativa, a partir de seu rizoma, que é um tipo de caule subterrâneo de crescimento horizontal, e que geralmente desenvolve folha. O conjunto de várias dessas folhas forma o que popularmente, à primeira vista, é chamado do caule da bananeira. Irei falar sobre duas espécies da mursa, da família mursa. Mursa cossina, caule. O tamanho do pseudocaule são de 1 a 1,5 de comprimento, e a cor do pseudocaule são sempre verdes. As lâminas são de 1,0 a 2,2 de comprimento e de 0,15 a 0,8 de largura. A cor das bractas nas faces externas são vermelha, e as cores das bractas nas faces internas também são vermelhas. Números de flores por bractas são de 1 a 3 flores. O tamanho das tépulas compostas são de 1,5 a 4,0 de comprimento. A cor das tépulas livres são amarela, e o fruto, tamanho da baga são de 4 a 8 de comprimento. A cor dos frutos são laranja clara, e as sementes têm seus 6 centímetros. Irei falar agora sobre a mursa velutina. O caule, tamanho do pseudocaule são de 1,2 a 2,5 de comprimento. E a cor do pseudocaule são sempre verdes. E as lâminas têm de 0,9 a 1,0 de comprimento e a 2 a 35 de largura. A cor das bractas nas fases externas são violeta e roxa. A cor nas bractas nas fases internas são rosa e violeta. Número de flores por brácteas são de 3 a 5 flores. Flor, o tamanho das tépulas compostas são de 2,0 a 2,5 de comprimento.
A cor das téplas compostas são de cremes com linhas rosas e com épis ligeiramente amarelo. O tamanho das téplas livres em relação às téplas compostas são iguais. A cor das téplas livres são brancas. O fruto, tamanho das bagas, são de 5 a 7 centímetros e de 3 a 4 de comprimento. A cor dos frutos são roxo e o tamanho das sementes são de 4 a 6 centímetros. E esse é o nosso trabalho de sistemática vegetal sobre a família Musácea. E obrigado pela atenção. Bom, professora, essa foi a nossa apresentação da família da Musácea, né? A gente pede desculpa por qualquer coisa. E essa foi a nossa apresentação, nosso primeiro seminário. Espero que a gente tenha chegado a um consenso, né? E tenha conseguido apresentar alguma coisa para a senhora, né? Que mostre que a gente se empenhou para fazer o trabalho. Bom, a nossa apresentação é essa e obrigada, professora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Então é isso, professora. Desde já a gente agradece. Tchau, professora.